Fala time, tudo bem? Hoje a gente vai falar de color grading. Na realidade, a gente vai falar de um plugin que vai facilitar o color grading aí dos nossos materiais. O nome desse plugin é Behance. E eles entraram em contato com a gente pedindo pra gente fazer um review sincero do que a gente achou. E é isso que a gente vai fazer. A ideia do Behance era te ajudar a chegar num resultado mais vintage, digamos assim. É você pegar uma imagem de câmera digital cheia de nitidez, cheia de contraste e transformar ela numa imagem muito mais parecida com a de uma película. E embora ele faça isso, ele também te dá muita possibilidade de configurar os parâmetros. Então você acaba conseguindo outros resultados se quiser. Vou te mostrar no computador que vai ficar mais fácil. A gente está aqui com os nossos arquivos, cenas normalmente de casais, de ensaios, né? E uma cena aqui de contraluz. Primeira coisa vai ser vir aqui nos nossos efeitos, puxar o Behance, né? E prontinho. O plugin do Behance, ele é muito grande, digamos assim. Ele tem muitas opções, pelo menos na versão Pro. A versão Lite tem um pouquinho menos de opções. Mas você já consegue começar o seu trabalho, por exemplo, escolhendo a câmera que você utilizou. Por exemplo, essas imagens foram filmadas de Blackmagic, mas algumas eu filmei no formato vídeo dela, que seria parecido com o REC 709, e outros eu filmei no formato de filme. Então, vou começar com esse formato de filme aqui. A gente vem aqui no Input, né? Em Source, a gente escolhe, ao invés do REC 709, a gente vai escolher o Choose Camera e vamos aqui pegar a nossa Blackmagic. Mas você pode ver que tem para boa parte das câmeras que temos aí. Tem para iPhone, tem para Arri, tem para Canon, tem para DJI, Fujifilm, Panasonic, Red, Sony. A gente tem para muitos modelos de câmera e eu vou escolher aqui a nossa Blackmagic. Colocando a Blackmagic, ele já dá um resultado interessante pra gente. A gente já consegue perceber que já vem um grão forte. Vou desativando aqui, ó. Ó, o grãozinho já tá na tela. Show de bola. E aqui logo de cara a gente consegue fazer uma compensação de exposição, né? Uma compensação de temperatura, se quiser esquentar, se quiser esfriar um pouquinho mais a imagem. Uma compensação do tinte, como se fosse esse painel aqui de correção básica do Lumetri. Descendo um pouco mais, saindo do input, a gente tem a opção dos filmes, que é a parte mais interessante, que é o principal do programa, digamos assim. E a gente tem essa infinidade de tipos de filme aqui. E cada um deles vai emular um tipo de película e vai dar um aspecto completamente diferente. E aí, depois de escolher esse filme, escolhemos aqui a clássica Kodak Gold 200, né? A gente consegue já mexer um pouquinho nele. A gente consegue, por exemplo, aqui aumentar o contraste desse filme, mexer no Gamma Correction dele, né? Enfim, você vai ter muita coisa que você vai poder mexer aqui. Mexer no Color Boost, que é algo como se fosse a saturação. A gente consegue mexer na compressão do filme, que aí tem a ver em relação às altas luzes, né? Não sei se vocês conseguem notar. Aqui, nessa região, vai rolar uma mudança. Ó, tá vendo? A gente conseguiria aumentar ou diminuir esse ponto. É bem bacana. A gente tem muita opção mesmo. A gente tem um print, que é uma funcionalidade bem bacana também. A gente poderia escolher o tipo de papel que o nosso filme foi impresso, e aí isso vai fazer muita diferença no resultado final. Por exemplo, em linha A fica dessa forma. Se eu jogo no Fujifilm, ele já puxa muito mais contraste. Se eu jogo no outro, ele já fica muito mais mate, digamos assim, né? E aí fica muito mais quente automaticamente também. Aqui ele ficou bem mais frio, né? Você vê que as sombras dele ficaram bem mais escuras também. A gente pode simplesmente desativar essa função. A gente chega aqui no nosso grão, que é uma parte muito interessante, a gente normalmente gosta muito, né? Eu particularmente gosto bastante.
E a gente consegue configurar o nosso grão inteiro, assim. A gente consegue configurar desde a quantidade, tá vendo? Ao tamanho do grão. Digamos, se eu quisesse destruir a imagem, eu conseguiria. Eu posso reduzir muito a quantidade dele também, deixar um grão super fino, uma quantidade bem menor. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês verem. Ó, a gente poderia, por exemplo, conseguiria aumentar o tamanho do grão, a quantidade dele. A gente consegue diminuir a quantidade, diminuir o grão. A gente consegue mexer na forma que esse grão ele vai aparecer nas sombras, ou se ele não vai aparecer nas sombras, por exemplo. Aqui você percebe que nas sombras ele quase não aparece mais. Nas altas ele ainda está aparecendo. Se eu tirar dos midtones aqui, ó, aí ele ficou só nas altas luzes. A gente consegue fazer isso tudo com essa ferramenta. E ainda assim a gente consegue simplesmente desativar o nosso grão. Ah, eu não quero com grão, eu quero só o mood da cor lá mesmo. Enfim, você consegue desativar esse grão. A gente tem um halation aqui também, que, por exemplo, a gente consegue aumentar muito a forma que ele aparece. Tá vendo? Agora ele está bem mais aparente aqui. Agora ele está bem mais aparente aqui nas altas luzes. Ou a gente pode diminuir também, deixar ele bem pequenininho, deixar ele bem discreto. A gente consegue simplesmente desativar ou ativar o halation no nosso vídeo. Depois a gente tem um bloom, que é o nosso promist. A gente consegue colocar esse promist aqui. Olha só, de cara a gente já sente uma diferença. A gente consegue mexer na difusão dele aqui, consegue mexer em basicamente tudo. Diminuir, aumentar a presença, diminuir essa presença, sabe? Mexer na saturação desse efeito. A gente tem uma ferramenta muito bacana que é o Film Brief. A gente tem uma ferramenta muito bacana que é o Film Brief, que é basicamente uma variação de luz que os filmes têm normalmente. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Uma variação de luz, de cor que os filmes normalmente têm. A gente tem essa variaçãozinha de luz que os filmes normalmente têm também, que é o Film Brief, o nome. Que ajuda a dar essa imersão maior ainda em relação às películas, porque isso é parte, né, da naturalidade delas. A gente consegue mexer também aqui na diferença de exposição de quando tiver o efeito, né, ou o período que acontece. A gente consegue aumentar o período ou diminuir. E a gente tem o Gate Wave, que é uma movimentação normal que o filme tem quando ele está sendo gravado, né, e quando ele está sendo reproduzido também, que faz com que a película nunca fique 100% colada no projetor ali, né? Então, às vezes ela vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e aí dá essa sensação de zoom. A gente consegue ativar isso aqui também, ó. E aí, se a gente junta com esse Film Brief aqui, por exemplo, fica muito mais... Fica com um look muito mais crível de filme mesmo, sabe? Se eu colocar aqui, por exemplo, o grão que eu tinha desativado, o halation, o bloom, né? A gente já tem aqui uma cara muito maior de filme, assim. A gente tem uma opção de false color aqui, que é para você conseguir dar uma olhada na exposição da cena, ver se a cena tá bem exposta ou não. Mas eu acho que na pós, enquanto você tá editando, isso não importa muito. Pelo menos no meu fluxo de trabalho, não, né? A gente tem como diminuir o impacto total do nosso LUT, ou colocar ele em 100%, ou, por exemplo, eu conseguiria deixar ele em 30%, 20%. Né? Isso é bem bacana porque às vezes você preparou, mas acha que não tá muito forte, você consegue reduzir.
E a gente ainda consegue fazer um loot com o color que a gente montou. Então, digamos que eu tenha gostado de como ficou, eu consigo simplesmente clicar aqui, exportar o loot e usar em outro momento, sabe? Consigo colocar, por exemplo, importar na minha câmera para quando eu estiver filmando. Tá, agora eu vou para minha sincera opinião sobre essa ferramenta. Eu gosto muito de emular filmes. Eu já até tentei filmar em Super 8, só que dependendo da quantidade de filmes que você vai fazer, da quantidade de minutos, fica muito caro, a revelação é muito cara também. E aí, quando você usa as ferramentas que fazem isso, normalmente as ferramentas não são tão completas. Eu achei o Behance muito completo. Muito completo mesmo. Você tem o Gatewave, você tem o Bloom ali, que seria o nosso Promist, né? Você tem o Halation. A maioria das ferramentas não tem isso tudo. E aí você vai ter grão, um pouco do color ali, né? Você vai ter uma opção de 4 ou 5 filmes para você escolher. Você não tem uma ferramenta tão completa quanto. Tem uma coisa que eu achei incrível, que é o fato de você conseguir colocar ou uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a gente gosta muito de colocar o Promist. Se eu quiser colocar só o Promist, não mexer em cor, não mexer em nada, eu posso fazer isso. Se eu quiser colocar só o grão, eu posso colocar. Se eu quiser colocar só o Halation, eu posso colocar. Se eu quiser fazer só a cor, eu posso fazer também. E aí você consegue controlar tudo de forma individual. Então, não adianta pensar nela só como uma ferramenta para emular filme. Eu pensaria como se fosse um plugin mais completo, sabe? Um plugin que te dá acesso aí ao Promist, um plugin que vai te dar acesso ao Halation, um plugin que vai te dar acesso a um grão de qualidade, um grão que você consiga mexer, consiga deixar do seu jeito. E isso é muito bom mesmo. Mas uma das coisas que no começo me deu uma canseira foi a forma de configurar as coisas. O programa não é tão visual. E como eles abrem margem para você configurar muito as coisas, até você entender o que cada uma das coisas faz você perder um tempinho ali. E, além disso, tem uma outra parada que me fez sentir um pouco, que é: eu gosto muito do grão de 35mm. Eu não tenho a opção de pegar e escolher esse grão exatamente. Eu vou ter que montar ele aos poucos. Eu vou ter que vir ali configurando, na quantidade de grão, no tamanho do grão, até eu achar que eu estou com um grão de 35mm. Seria bacana se a gente tivesse pelo menos uma forma de selecionar esse grão ou uma receitinha para chegar no resultado desse grão. Pro Bloom também, por exemplo, se tivesse pra gente ali a opção de, sei lá, Promist 1.4, a gente chegaria ali e selecionaria, Promist 1.4 vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Então, Promist 1.8, uma receitinha também ajudaria muito para quem tá procurando praticidade. Em relação ao preço, eu não vou dizer que eu achei caro, porque ela é uma das ferramentas mais completas nesse quesito. Só que $449 pra gente em reais fica um pouquinho caro. Mas eles têm a opção de você contratar por um período somente, digamos que você esteja fazendo um job, por exemplo, sei lá, 3 meses. Ou, ainda assim, você tem a versão Lite, que também tem essa opção de ser contratada por 3 meses e tem um pouquinho menos de recurso, mas que também tem um resultado fantástico. Lembrando sempre que, se você quiser, a gente tem um cupom de 10% de desconto, e aí você comprando com cupom, você também me ajuda. E é isso, aqui termina o nosso review desse plugin que é iradíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até a próxima.